tocou um ponto aí importante, né, em relação à questão agora da entrada na União Europeia, entrada, né, na OTAN. Inclusive, até naquela sua primeira resposta, você falou que esse não foi, né, a questão da OTAN não foi o ponto principal, como está sendo falado. Você trouxe aí seus outros pontos muito bem colocados, por sinal, foi uma grande aula, como a Isa falou, né, ninguém tinha trazido, né, um ponto como o que você colocou aqui pra gente. Porém, a gente viu que hoje, né, o presidente Volodymyr Zelensky, ele falou que, na verdade, eles não vão insistir, né, a Ucrânia não vai mais insistir para fazer parte da OTAN. Ele falou ainda assim uma frase, né, nosso país que ficou, a Ucrânia não deve ser vista como o país que ficou de joelhos, né, tipo implorando ali para realmente fazer parte da OTAN. Eu queria entender o que é essa fala própria do Zelensky pode trazer para a gente entender exatamente, né? Ele não está querendo talvez se humilhar aí diante do resto do mundo, pedindo para a OTAN para inserir ele dentro da OTAN ou dentro da própria União Europeia. Porém, será que isso muda o rumo aí de toda essa parte aí desse confronto, desse conflito que está acontecendo? Paula, Isabela, eu acho que essa questão da OTAN, né, um outro fator que a gente pode trazer que mostra como essa questão da OTAN não, assim, é um fator importante, mas não primordial dessa crise, é o fato de que, assim como a Rússia ela questiona a expansão da OTAN desde os anos 90, há uma manifestação ali por parte das elites ucranianas de querer entrar na OTAN e na União Europeia. Então essa reivindicação da Ucrânia de entrar na OTAN e na União Europeia não é uma reivindicação nova, é uma reivindicação que é antiga ali na sociedade ucraniana. A política ucraniana teve alguns momentos em que o país foi liderado por presidentes pró-Rússia, então essa questão da OTAN ali foi apagada por um momento, mas depois por presidentes mais pró-Ocidente, essa questão voltou à tona. Então não é algo novo na discussão da sociedade da política ucraniana. Isso já é algo bem antigo. A questão é que essa questão, né, a entrada da Ucrânia na OTAN, ela não depende apenas da OTAN, ela não depende apenas da Ucrânia, ela depende da própria OTAN, ou seja, todos os países, né, os quase 30 membros dos países membros da OTAN, eles concordar em consenso com a entrada de um novo país. E obviamente, sabendo desse histórico conflituoso de animosidades entre a Rússia e a Ucrânia, era muito pouco esperado que os 30 países ali da OTAN concordariam em ter um membro muito problemático em seu bloco, em sua aliança. Porque vale destacar, se um membro da OTAN é atacado, todos os outros membros têm que responder, têm que entrar nessa guerra. Então, se a OTAN aceitasse a entrada da Ucrânia na OTAN, eles automaticamente estariam aceitando o risco de se envolver numa guerra nuclear, numa guerra mundial com a Rússia. E isso é algo que os membros da OTAN não querem. Então eu acho que, por mais que a Ucrânia falasse aí há anos em querer entrar na OTAN, isso era algo que não estava, pelo menos no curto e médio prazo, não estava dentro dos horizontes da própria OTAN. O fator, né, o que o Zelensky ele vem falando nos últimos dias, né, é interessante destacar, né, que ele está numa posição que, por mais que haja uma resistência ali do exército ucraniano, a Rússia está tendo avanços. Então, cada vez mais, o Zelensky está numa posição de poder negociar menos. Então, uma das principais reivindicações russas é essa questão da OTAN, e ele cada vez mais está numa posição em que ele tem que aceitar o que está sendo reivindicado e ele corre o risco de até mesmo ser destituído. Então, eu acho que a tendência é a gente ver cada vez mais uma proatividade de Zelensky em acatar algumas demandas russas. E um ponto positivo que eu vejo nos últimos dias é que a Rússia também parece que está mudando um pouco o discurso, né, a questão que tinha de discurso de desnazificar a Ucrânia, né, que é um discurso, uma tentativa de demonizar o oponente, né, uma tentativa de deshumanizar o oponente, e por trás desse discurso de desnazificar a Ucrânia, talvez tinha a intenção ali de destituir o governo ucraniano. Então a gente vê que a Rússia ela para um pouco de falar dessa questão da desnazificação, que pode ser uma sinalização de que ela não tem mais intenções de destituir o Zelensky, que ela quer que o Zelensky acate outras reivindicações russas, como não entrar na OTAN, declarar que não quer mais entrar na OTAN, e também reconhecer a Crimeia como parte da Rússia e a independência das regiões
separatistas, né? Então é capaz que a gente veja aí uma concessão da Ucrânia em relação a isso. Mas também é interessante destacar que essas concessões são muito negativas na sociedade ucraniana, né? Então, como eu mencionei, o apoio à entrada na OTAN cresceu muito nos últimos anos. Até 2014 havia um presidente pró-Rússia na Ucrânia. Esse presidente pró-Rússia, na época, ele defendeu o status neutro para a Ucrânia, e mesmo com o status neutro, mesmo com o acordo de garantias de 1994, Memorando de Budapeste, né, que foi um acordo feito entre potências ocidentais e a Rússia, de que a Ucrânia ia transferir todas as armas nucleares soviéticas que havia no território dela, né, para a Rússia, e em troca haveria uma garantia de que a Rússia e outros países não interfeririam no país, não violariam essa soberania territorial. Então, em 2014, mesmo com esse acordo antigo de 1994, de garantia de segurança à Ucrânia, mesmo com o status neutro da Ucrânia, então, a Rússia incorporou a Crimeia e ajudou separatistas militarmente e economicamente no Donbass. Então isso foi percebido na sociedade ucraniana como um sinal de que a neutralidade e o acordo de 1994, né, a neutralidade e o fato de o país ter entregue as armas nucleares para a Rússia, isso foi visto na sociedade como um certo erro, né, fortaleceu-se a percepção de que se a Ucrânia não tivesse feito isso, se a Ucrânia tivesse entrado antes, não tivesse aderido ao status neutro, isso não teria ocorrido, essa questão da Crimeia e do Donbass não teria ocorrido com o país. Então, essa concessão é algo custoso socialmente para Zelensky, mas ao mesmo tempo pode haver uma compreensão maior da sociedade de que o país, no momento, não está em condições políticas e não está em condições militares de conseguir fazer com que os seus interesses, de fato, sejam plenamente respeitados, né? Então, a Ucrânia está cada vez mais forçada a fazer concessões. Pode ser que Zelensky tente barganhar outros fatores, né, junto com o Ocidente, né, como, por exemplo, uma aceitação pela Rússia de que a Ucrânia vai entrar na União Europeia. Eu acho muito remoto a Rússia aceitar isso, né, mas pode ser que a Ucrânia tente barganhar isso. A gente entra na União Europeia, mas não entra na OTAN, e tanto a Ucrânia quanto o Ocidente reconheceriam a Crimeia e o Donbass como a Crimeia como parte da Rússia e o Donbass como independente. Então pode ser que isso seja uma das possíveis saídas que em algum momento a diplomacia das diferentes partes vai tentar negociar. Mas eu não vejo essas sanções que estão sendo impostas contra a Rússia, né? Eu vejo que algumas sanções estão demais, né? Eu mencionei para vocês as que atingem a sociedade, eventos esportivos, né, atingem pessoas que não têm nada a ver com o conflito, né, mesmo pessoas que são contra Vladimir Putin, acabam sendo afetadas por essas sanções que envolvem, inclusive, áreas da cultura e do esporte. Então, e isso, ao mesmo tempo, pode reforçar o discurso de Vladimir Putin da russofobia, o discurso de que querem destruir a Rússia, e pode fortalecer ele internamente na Rússia, né? O nacionalismo pode ser explorado, a faca de dois gumes, essa política que o Ocidente vem adotando. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês nessa questão das sanções é que eu acredito que as sanções elas não serão suficientes para parar Putin, né? Ele mostrou, provavelmente o Kremlin, Moscou, já calculava os custos que esse conflito poderia ter, né? Desde o começo, diversos analistas, a gente não acreditava que essa guerra poderia acontecer, exatamente porque esses custos eram previstos, né? Havia uma previsão de que isso teria custos muito altos, e mesmo Putin decidiu em arriscar a ter esses custos altos, né? Ou seja, as sanções por si só não vão parar Putin, eu acredito que não vão parar Putin nessa empresa. O que pode parar Putin, de fato, é alguma concessão considerável por parte do Ocidente, porque Putin tem que mostrar para a sociedade russa que ele teve algum ganho, que todo esse esforço, toda essa penalização que a Rússia está passando, teve algum ganho, algum retorno, né? Então, indiretamente, o Ocidente tem que contribuir para que Putin consiga mostrar para a sociedade russa que houve algum ganho, porque senão ele não... eu acredito que essa é uma das poucas estratégias, né? Obviamente não é a estratégia otimal, mas é uma das poucas estratégias que poderiam fazer com que a Rússia, com que Vladimir essa empreitada.
essa ação contra a Ucrânia.